Olá a todos, espero que vocês estejam bem. Hoje então, mais uma vez, vamos estar aqui para estudar a Palavra de Deus, vamos estar nos expondo então essa palavra mais uma vez. Vamos estar então fazendo uma oração antes de iniciar. Deus, pedimos que o Senhor esteja nos orientando, nos conduzindo nesse estudo, esteja nos dando discernimento, sabedoria, entendimento para compreender a Sua Palavra e compreender aquilo que devemos ajustar na nossa vida, devemos mudar aquilo que devemos fazer, Deus. Pedimos a Tua orientação, pedimos que o Senhor esteja conosco e nos abençoe nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Então hoje vamos estar finalizando o capítulo 9 de 1 Coríntios. Vamos estar então adiantando, indo mais para frente nesse estudo, nessa carta que é tão rica, tem tantos ensinamentos que podemos trazer para a nossa vida e aplicar. Eu vou estar dividindo esse estudo em duas partes. Primeiramente nós vamos ler então do versículo 19 até o 23 e depois do 24 até o 27. Primeiramente então vamos estar lendo a partir do 19. Diz assim: embora eu seja um homem livre, fiz-me escravo de todos para levar muitos a Cristo. Quando estive com os judeus, vivi como os judeus para levá-los a Cristo. Quando estive com os que seguem a lei judaica, vivi debaixo dessa lei, embora não esteja sujeito à lei. Agi desse modo para levar a Cristo aqueles que estão debaixo da lei. Quando estou com os que não seguem a lei judaica, também vivo de modo independente da lei para levá-los a Cristo. Não ignoro, porém, a lei de Deus, pois obedeço à lei de Cristo. Quando estou com os fracos, também me torno fraco, pois quero levar os fracos a Cristo. Sim, tento encontrar algum ponto em comum com todos, fazendo todo o possível para salvar alguns. Faço tudo isso para espalhar as boas novas e participar de suas bênçãos. Então vemos aqui que Paulo continua então a dar o seu exemplo de vida. Um exemplo de vida de alguém que é livre, mas ele se faz escravo de todos. E ele se faz escravo de todos para levar o Evangelho. Vemos que Paulo, nesse capítulo 9, ele demonstra que ele abre mão de seus direitos. Ele demonstra o seu exemplo de vida. Um exemplo de vida de alguém que abre mão de seus direitos, como por exemplo o direito de sustento, para então levar o Evangelho para as pessoas. E aqui mais um indício, mais um indicativo, mais um exemplo que Paulo dá de alguém que abre mão de seus direitos, é o de ser escravo de todos para levar a Cristo. Ora ele vive como judeu, ora ele vive como gentil, ora ele vive com os fracos. Então ele está sempre colocando essas pessoas como superiores a ele, para levar o Evangelho para essas pessoas. Então Paulo, ele é livre, mas ao mesmo tempo ele se faz escravo das pessoas, no sentido de servir elas da melhor forma, se identificar com elas, e levar então o Evangelho para essas pessoas. Lembre-se que Paulo está falando tudo isso para que os irmãos dessa igreja entendam que muitas vezes é necessário abrir mão de direitos. Vemos no capítulo 8 e em outros capítulos que eles tinham grande dificuldade de abrir mão de direitos, mesmo que isso causasse grande prejuízo aos seus irmãos, mesmo que isso envergonhasse a igreja, mesmo que isso envergonhasse o Evangelho, mesmo que isso fizesse com que seu irmão viesse a pecar, como aqui no capítulo 8. Eles não conseguiam abrir mão de um direito simples, que era o de comer carne sacrificada a ídolos. Eles não conseguiam abrir mão desse direito que era mais uma regalia, não era algo essencial, que era um direito que não era essencial. Eles não conseguiam abrir mão disso, e com isso faziam o seu irmão em Cristo tropeçar. Então nós vemos que Paulo então começa a falar sobre o seu exemplo, alguém que abre mão de direitos muito maiores, um direito de sustento, um direito de liberdade, digamos assim, no sentido de que ele tem que sempre estar se identificando com as pessoas, vivendo de acordo com alguns preceitos que elas vivem, para então levar o Evangelho. Então, mais uma vez, Paulo dá o seu exemplo, que é tão importante para que esses irmãos compreendam o que eles devem fazer. Muitas vezes não adianta apenas falar ou escrever. Claro que aqui nós vemos que essa carta ela chega escrita a esses irmãos, mas aqui nessa carta vemos um exemplo de vida gritante de alguém que está vivendo para Jesus e está sendo escravo de Jesus e escravo das pessoas, no sentido de que ele se considera a sua missão superior a qualquer coisa, a um sustento ou qualquer outra liberdade que ele possa ter.
E ele diz que ele, quando estava com os judeus, ele vive como eles. Quando ele estava com os gentios, ou aqueles que não têm lei, ele vive independente dessa lei judaica. E quando ele está com os fracos, né, ele vive de modo semelhante àqueles, para se identificar, para criar alguns pontos em comum com essas pessoas. Então vemos algo importante, né, quando vamos nos dispomos então a evangelizar. Precisamos criar pontos de contato com as pessoas. Precisamos então viver semelhantemente, né, com essas pessoas, de modo semelhante. Mas isso tem um filtro, isso tem algo que norteia isso, né? Precisamos tomar cuidado, pois existem também pontos da cultura que são errados, são pecaminosos, né? Então não é isso que Paulo está falando. Viva de acordo com a cultura em todos os aspectos para se tornar semelhante às pessoas. Não é isso que ele está falando. Mas existem alguns aspectos da cultura que são neutros. Nós podemos então se identificar com essas pessoas nesse sentido e assim criar um relacionamento, desenvolver pontos em comum que podemos então levar no Evangelho, né? Algo que facilita então a entrada do Evangelho. Tudo que norteia isso, o filtro que tudo isso tem que passar, é a lei de Deus. Paulo diz no versículo 21 que ele faz tudo isso, mas ele não ignora a lei de Deus, pois ele obedece a Jesus Cristo. Então, quando nos dispusemos a levar o Evangelho para as pessoas, não podemos ignorar a lei de Deus, a lei de Cristo. Podemos resumir essa lei com aquilo que juntamos desde Êxodo, capítulo 20, em que essa lei é dada, né, e ao longo da Bíblia, o resumo que Jesus nos traz, a essência dessa lei é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Creio que isso não podemos abrir mão, né? Então temos que sempre ter isso, né, como uma lei maior em nossa vida. É uma lei muito maior do que a lei judaica, é muito maior do que a consciência do gentil e o modo de vida do gentil, e é muito maior do que o modo de vida daqueles fracos aqui que Paulo se refere. Então vemos que devemos levar o Evangelho se identificando com as pessoas, mas isso tem um limite, né? Isso não pode ignorar a lei de Deus e não pode ignorar aquilo que Jesus nos pede, né, ou viver com Jesus. Então temos que cuidar com isso. Agora então vamos estar lendo no versículo 24 até o 27. Diz assim o texto: vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Portanto, corram para vencer. O atleta precisa ser disciplinado sob todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Por isso, não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Disciplino o meu corpo como um atleta, treinando-o para fazer o que deve, de modo que, depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Então vemos aqui que Paulo ele passa então a fazer algumas analogias, algumas comparações com a Olimpíada, as Olimpíadas antigas. Era algo bem conhecido desses irmãos aqui, os Jogos Olímpicos ali da Antiguidade, era algo bem conhecido. Então Paulo vai começar a utilizar a analogia de uma corrida, uma competição, prêmio, a questão do atleta, a questão do vencer, então o treinamento, a disciplina. Então ele vai começar então a usar alguns elementos que são elementos dos Jogos Olímpicos. Então nós vemos aqui que ele fala numa linguagem que aqueles irmãos compreendem com facilidade. Ele diz aqui que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio. Então ele está incentivando esses irmãos a nessa corrida, né, eles correrem então para vencer. Ele diz: corram para vencer. Ou seja, não corra de qualquer jeito, como quem está indiferente a isso. Corra para vencer. E ele começa então falando que o atleta precisa ser disciplinado em todos os aspectos. Sabemos que um atleta olímpico é um atleta de alto nível. Ele precisa ser disciplinado. Isso exige treino, isso exige dedicação. E ele diz que esses atletas, né, falando dos atletas terrenos aqui da Olimpíada, dos Jogos Olímpicos, eles fazem isso, se esforçam para ganhar um prêmio que é perecível, né, uma coroa, um prêmio, uma medalha que é perecível. Mas nós que corremos essa corrida que é proposta por Jesus, essa corrida em que estamos cumprindo aquilo que Ele nos pede, que é levar o seu Evangelho, que é caminhar com Ele, que é seguir Ele, nós fazemos isso buscando um prêmio que é eterno, uma coroa de justiça, uma coroa que nos dá, que é dada a nós, né, por meio de Jesus em sua segunda vinda.
Então nós vemos aqui que Paulo está comparando, né, essas duas realidades. Nós, porém, que fazemos isso por um prêmio que é eterno, devemos fazer isso com muito mais empenho, com muito mais dedicação do que um atleta que ganha um prêmio que é perecível. Nós temos que levar a sério aquilo que Deus nos pede e viver isso e fazer isso com muito amor, com muita dedicação, como se fosse aquilo que mais importa para nós, e é isso que deve ser. Então nós que fazemos isso para ganhar um prêmio eterno, devemos correr essa corrida para vencer, fazendo o nosso melhor. E não podemos então correr essa corrida sem objetivo, né? Nem lutar como alguém que golpeia o ar, ou seja, algo sem sentido, algo que não surte nenhum efeito. Nós temos que ter um alvo. E aqui Paulo deixa bem claro o alvo que ele tem, que é levar as pessoas até Jesus, né? Levar o evangelho, levar a salvação para as pessoas, né? Que é levar as pessoas até Jesus. Vemos que tudo isso que ele faz, esse abrir mão de direitos, é com esse objetivo, com esse alvo. O objetivo da corrida dele é levar o maior número de pessoas até Jesus Cristo. E esse também deve ser o nosso objetivo como cristãos. Além de servir a Deus, amar a Deus, né, levar também o evangelho para as pessoas. E isso só é possível disciplinando o corpo. Em algumas versões diz que ele esmurra o próprio corpo, ou seja, ele disciplina severamente o corpo, né, para então conseguir alcançar e atingir o seu objetivo. Esse esmurrar é a ideia de um soco de baixo para cima que atinge o olho, algo doloroso, algo forte. Então é uma disciplina que é muitas vezes dolorosa. Temos que abrir mão de confortos, abrir mão de direitos, abrir mão de muitas coisas, de algumas liberdades, algumas regalias, para cumprir e vencer então essa missão, esse propósito. Mas Paulo faz isso, né, e ele disciplina o seu corpo, ele esmurra seu corpo para que ele consiga atingir o seu objetivo, cumprir o seu objetivo, para que então ele possa dizer que ele combateu o bom combate, né, e guardou a fé, né, e agora, né, ele finalizou aquilo que ele tinha para fazer aqui. Então isso exige treino, exige esforço. E ele diz que ele faz isso, né, para que depois de ele ter pregado a muitas pessoas, pregado a outros, feito isso, ele mesmo não seja desqualificado. Então essa disciplina, esse treino em que estamos condicionando o nosso corpo para cumprir aquilo que Deus nos pede, estamos disciplinando a nossa carne, os nossos desejos, os nossos direitos, né? Isso serve não somente para levarmos o evangelho às pessoas, pregarmos o evangelho às pessoas, mas também serve para que nós mesmos não sejamos desqualificados, para que nós mesmos não venhamos a nos perder, né, no meio do caminho. Então vemos que Paulo, né, deixa mais uma vez esse exemplo de alguém que rejeita um sustento, abre mão desse direito e abre mão de alguns outros direitos e liberdades, se fazendo escravo de todos, né, para levar então o evangelho de Jesus a maior número de pessoas possíveis. E isso é possível, só é possível se nós disciplinarmos o nosso corpo e corrermos essa corrida para vencer, né, como se fosse aquilo que mais importa na nossa vida. Porque nós temos sim bênçãos aqui na terra. Participamos das bênçãos, como ele diz no versículo 23. Participamos da bênção de ver pessoas sendo alcançadas por esse evangelho, aqui na terra já. Isso é gratificante, isso não tem preço que pague. E vale o esforço que fazemos em disciplinar a nossa carne, em abrir mão de algumas coisas. Mas também temos uma recompensa que é eterna, uma recompensa grandiosa. Então precisamos correr essa corrida da melhor forma possível. Esmurrando o nosso corpo se necessário, esmurrando a nossa vontade, a nossa carne, os nossos direitos, colocando isso como secundário e colocando a corrida em si, o alvo dessa corrida, que é levar o evangelho às pessoas, né, como superior. Então só é possível abrir mão, né, das coisas, abrir mão de direitos e se relacionar bem com Deus e com as pessoas quando nós disciplinamos a nossa carne, o nosso corpo, para assim então cumprir bem aquilo que nos é pedido. Então pedimos que Deus nos ajude a cumprir essa missão que temos de levar o evangelho às pessoas, né, e de viver como um servo dele. Que Deus nos ajude e nos ajude a abrir mão, né, dos nossos direitos, se for necessário, abrir mão daquilo que for necessário para fazer isso com eficiência. Então que Deus nos ajude a disciplinar a nossa carne, a negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Jesus dia após dia.
Que Deus esteja nos conduzindo nesse sentido e que cada um de nós possa crescer, né, nessa palavra, crescer nessa servidão para os irmãos e na servidão a Jesus. Que o Senhor esteja nos dando meios para conseguir isso. O desejo é que a gente possa crescer cada vez mais nesse sentido. Que possamos chegar no fim de nossa vida e dizer que combatemos o bom combate, vencemos essa corrida, chegamos no alvo, né, estamos agora tranquilos e estamos entrando então no descanso que nos é prometido. Que cada um de vocês e eu também possamos viver e correr essa competição, né, da melhor forma, correndo para vencer, correndo para Jesus, porque Ele nos amou, porque Ele nos chamou e porque Ele espera que nós, assim como Ele também seja um vencedor. Possamos então levar o Evangelho para o maior número de pessoas que nós consigamos. Que o Senhor esteja nos ajudando. Que Deus abençoe grandemente sua vida e continue meditando nessa palavra, nesse estudo, né, ao longo dessa semana e sempre que necessário. Que Deus abençoe vocês. Tenham uma ótima semana. Amém.